Olá, gente, beleza? Isso aqui é só um aviso, não um aviso mesmo, né? Que esta é a última creepypasta do canal. Bom, se vocês quiserem continuar vendo creepypastas diretamente criada por mim, sabe? Então, vocês vão ter que ir lá no canal Nandicela Creepypastas, que vai estar embaixo na descrição, que eu vou repostar tudo para vocês verem de novo, gente. E fiquem agora com essa última creepypasta do canal, que é especial. Por isso que o nome se chama Episódios Perdidos. E é isso, gente. Tchau. Zombie Apocalypse. Eu não quero estourar a bolha de ninguém aqui, por isso, se você acredita naquelas lendas de episódios perdidos, assombrados e gosta de viver nesse mundo, talvez este post não seja para você. Não me interpretem mal, eu odeio quando as pessoas queixam-se da falta de realismo no mundo do entretenimento, e eu acho que todas as crianças precisam acreditar em Papai Noel e da Fada do Dente o máximo tempo quanto possível, mas isto é diferente. Nos anos 80 eu conheci esse cara, Sid, que costumava cortar fitas VHS antigas e tal. Era mais do que um hobby para ele, era praticamente toda a sua vida. Seus pais eram um pouco mais ricos do que eu tinha sido abençoado com, por isso quando éramos adolescentes e eu trabalhava escravizado em um Scat's, um restaurante fast food, ele só andava pela casa, cortando fitas. Todos os dias. A noite toda. Claro que, quando ficamos mais velhos, nosso passado fica um pouco mais claro. Então acho que ele poderia ter tido um pouco de autismo, ou talvez ele fosse uma pessoa com hiperatividade ou com Asperger. Mas é claro que eu não sou nenhum expert e eu não estou dizendo que esse tenha sido o caso. É apenas a melhor e mais rápida maneira que eu posso pensar para explicar sua personalidade e esta obsessão com o corte de fitas, só cortando e cortando fitas. Tudo começou quando ele viu meu melhor companheiro quando criança. Por alguma razão, seus pais o deixaram assistir aquela merda. Se você não estiver familiarizado com ele, é o conto de um menino e seu cão. Espero não ter que dar o spoiler de um filme tão velho, mas no final o menino tem para atirar no seu próprio cachorro, que ficou raivoso. Sid não gostou disso. Seu pai fotografava e gravava casamentos, então ele mostrou a Sid como operar algumas das máquinas, e Sid cortou o final, substituindo-o por uma cena anterior, mais feliz como se meu melhor companheiro de repente tivesse ficado melhor. Ele assistia a fita obsessivamente depois disso, quando eu o conheci, em sua adolescência. Ele me fez assistir uma vez para mostrar como ele o consertou, e eu pude realmente imaginá-lo como um menino quando ele começou a aplaudir e torcer com seu próprio final. Eu não quero dizer que eu era uma má influência, mas depois que eu assisti, perguntei se ele poderia fazer isso com outros filmes. Meu maior interesse era talvez pegar um filme ou dois e colocar alguns quadros de nudez que as atrizes realmente não tinham feito, mas não se preocupem. Eu nunca tive coragem de perguntar se ele realmente faria. Eu só imaginava o quão seria legal. Várias vezes, Sid me disse que sim, ele poderia consertar qualquer filme que ele quisesse. Na verdade, ele tinha feito com alguns outros.
Ele tinha uma cópia do desenho dos caça-fantasmas e, eu não estou zoando, cada fantasma tinha sido completamente removido. A história não fazia sentido, não havia continuidade, mas ele tinha feito isso e fiquei muito impressionado. Eu acho que no tempo de VHS, essas coisas pareciam mais mágicas do que eles parecem hoje. Conforme o tempo passou, eu fui encorajando Sid a editar mais filmes, mas com finalidades diferentes. Em vez de suavizar todo o material assustador como ele queria fazer, eu fiz ele ver a luz sobre as coisas incríveis que ele poderia fazer. Em algum lugar lá fora, uns fãs gordinhos de Star Wars do nosso colégio têm todos os 3 filmes originais perfeitamente cortados e juntados, com edição de efeitos que teriam feito o próprio George Lucas gritar: "Não se intrometa!" Nós cobramos R$ 20 por uma única cópia, porque éramos idiotas. Enfim, isso continuou por um tempo antes de eu perder meu interesse. Foi mais uma brincadeira para mim do que para ele. Este é o ponto onde eu comecei a trabalhar, comecei a dirigir, começou a tomar iniciativa com as garotas locais, enquanto ele ficou cada vez mais envolvido no corte das fitas. Eu acho que seus favoritos eram desenhos. Quando os Simpsons chegou, ele ficou louco com eles. Agora suas edições não eram mais sobre consertar as coisas, e sim apenas quebrá-las de maneiras interessantes. Outra coisa que ficou em minha mente foi quando ele gravou um episódio de MASH e cortou com um velho filme de guerra sangrenta. No meio da sua versão, o campo é bombardeado, soldados invadem, todo mundo morre. No final, ele trabalhou especificamente em congelar os rostos de cada membro do elenco. Olhos fechados. Ele inverteu completamente os seus interesses e abraçou o que antes o assustava: finais assustadores. Ele parecia amar coisas como sequências longas de tirar o fôlego, com um silêncio aterrador. Ele me fazia ficar quieto enquanto eu os assistia também. Você pode ter ouvido falar sobre este homem misterioso chamado Banksy, que vai criando grafites interessantes e outras coisas. Em um ponto, ele entrou em uma loja de música e substituiu alguns CDs de Paris Hilton com suas próprias falsificações. Banksy não tinha nada a ver com o Sid. A cada 2 semanas, ele me contava sobre algumas lojas ou locadoras de vídeo em que ele conseguiu colocar algumas de suas fitas. Ele trocava os reais pelas suas versões, e então ele começava tudo de novo, cortando as que ele havia roubado. Uma vez, quando eu não tinha ouvido falar dele há muito tempo, eu passei na casa de seus pais e o encontrei na garagem. Ele montou seu próprio estúdio de cinema lá, completo e com uma prancheta de desenho. Ele estava, na verdade, animando um conteúdo inteiramente novo. De uma vez só, eu estava tanto encantado com sua habilidade artística que eu nunca tinha visto antes, quanto muito preocupado com quando esse cara iria sair do escuro e começar a agir normal, como eu. Ele mal tirou os olhos de seus desenhos enquanto nos falamos. Lhe perguntei o que qualquer criança, agora no final da adolescência, iria perguntar. O que diabos está errado com você? Sério, cara? Isso é loucura. É um trabalho. Estou trabalhando. O meu trabalho é tão importante quanto o de qualquer outra pessoa. Você está ao menos vendendo isso de novo, ou você está apenas os colocando em lugares? Quanto tudo isso está custando ao seu pai? Eu não me importo. Olhei para o que ele estava ilustrando com tanto fervor. Isso é um corpo sem cabeça, dançando. E isso é muito dark, cara. Eu sei. Esse é o ponto.
Eu não entendo essas fitas. Pensei que elas estavam erradas, mas com o tempo eu descobri a verdade. Que é: as coisas assustadoras são certo. Os finais felizes que são mentira. Ele só continuou desenhando enquanto eu estava lá. O silêncio era perturbador, e naquele momento eu podia sentir o cheiro que saía dele. Não era só suor. Era uma mistura de uma bunda suja e um pano encharcado de mijo. Eu odeio dizer isso, mas eu desisti dele naquela hora. É aquele momento em que você olha para alguém que você achava que conhecia, e tudo o que você pode pensar é: puta merda, eu nunca pensei que eles iriam tão longe. Não foi até que aos 30 anos que Sid passou pela minha cabeça novamente. Eu estava buscando na internet, apenas vagando sem rumo na web, quando me deparei com uma série de lendas urbanas sobre fitas VHS, filmes estranhos recortados, e os episódios perdidos. Alguns deles eu reconheci. Eu os tinha assistido com Sid, ou já tinha visto trabalhando com eles. Cada cena perturbadora, cada tirada inacreditável, eu acreditava na lenda, porque eu tinha estado lá. Tinha outros, desenhos do Bob Esponja, os episódios de Carly, ou qualquer outra coisa. Esses vieram muito tempo depois que eu tinha me afastado de Sid, mas o estilo era muito familiar. Mesmo os que não pareciam ser sua obra, pareciam ter sido cópias do seu jeito ou tentativas de imitar seu trabalho. Ele ainda estava fazendo isso. Meu Deus, aquilo travou minha mente. Liguei para o número antigo do Sid, não sabendo ao certo se eu ainda o encontraria lá. Ele tocou por alguns minutos, e eu sabia que a busca era impossível. Mesmo que ele ainda vivesse com seus pais, não era provável que eles ainda vivessem na mesma casa até agora. Ainda assim, decidi ir até sua antiga casa para ver se ele ainda estava naquela garagem, cortando fitas, ou os manipulando através do computador, ou qualquer coisa que ele estivesse fazendo. Quando passei pela casa, vi que o gramado havia sido coberto por um grande e volumoso mato alto. A fachada em ruínas da casa, com a sua pintura descascando ao redor das persianas, faltando telhas, e com as sarjetas cheias de lama, me diziam que ninguém vivia ali há muito tempo. Eu vi um bilhete na porta, mas não conseguia lê-lo da rua. Talvez fosse algo que eu pudesse usar para localizar Sid e ver se ele já tinha procurado a ajuda que agora percebi que eu deveria ter dado a ele. Entrando no caminho, meus faróis iluminaram a porta da garagem. Estava sem janelas e tinha sido vandalizado com símbolos gangster de alguma banda de idiotas. A nota na porta, como se poderia esperar, falava de um banco que agora era proprietário do imóvel. Observo que a invasão foi fortemente desencorajada, e que em um determinado momento alguém iria para se certificar de que a casa foi comprometida. O que quer que isso seja. Enquanto eu caminhava de volta para o carro, derrotado, algo estava me incomodando. Eu sabia que os pais de Sid deixavam uma chave reserva sob uma pedra falsa nas escadas dos fundos, basicamente devido a Sid ter nos trancado para fora em diversas ocasiões. Quando eu descobri a chave, uma sensação de frio, aquele arrepio de medo, no meu estômago. Quem iria se mudar e deixar tudo no lugar como este? A chave era a coisa mais óbvia, mas vasos de flores e decorações de jardim ainda estão lá. A velha bicicleta enferrujada de Sid estava encostada na casa, e tinha criado grossas listras enferrujadas ao longo do revestimento de alumínio. Eu não sei mesmo o que eu esperava encontrar, mas usando a chave, entrei na casa. O cheiro era forte.
Não é um cheiro pútrido, nada podre ou em decomposição, apenas o cheiro de, eu não sei se isso faz algum sentido para você, mas, o cheiro de eletricidade. Como a poeira queimada em uma lâmpada ou um aquecedor exalando o cheiro peculiar de metal aquecido. Essa era a menor das minhas preocupações. No entanto, quando vi tudo exatamente como eu havia deixado na visita anterior, tudo que a família do Sid tinha, parecia congelada no tempo. A mesa da sala de jantar onde nós todos nos sentamos em muitas ocasiões, estava coberta de poeira e tinha um rato morto cima, que já tinha praticamente virado pó. A televisão, aquela volumosa televisão de grandes dimensões, a qual nós todos sentamos em volta para assistir às fitas de Sid e elogiamos a sua criatividade, estava onde sempre esteve, exibindo silenciosamente um violento bombardeio de estática em preto e branco. Enquanto fui andando pelos quartos, a sensação de pânico e desconforto dentro de mim só crescia. Cada fibra do meu ser gritava: corra, corra, seu idiota. Ainda assim, fui ao quarto de Sid. Ele agora estava vazio e em condições precárias. As suas figuras de ação premiada e fitas de vídeo em branco, centenas de fitas de vídeo, obsoletas e danificadas pelas infiltrações. Eu quase queria gritar Sid. E esperar ele aparecer como se nada estivesse fora do comum. Eu fui para o quarto de seus pais. Lá, deitados na cama, estavam dois corpos imóveis. Gaunt. Grau. Metade virou pó, assim como o rato na sala de jantar. Eu mal podia acreditar no que eu estava vendo com meus próprios olhos. Não apenas os dois corpos estavam lentamente se dissipando dentro dessa área suburbana, como ninguém tinha dado falta deles. Ninguém descobriu isso até agora. Minha mente surtou. Meu coração disparou. As únicas coisas que não se moviam eram os meus pés, que ficaram colados no local. Sid, pensei, deve ter feito isso. Não havia maneira dos dois terem apenas se deitado uma noite e morrido de causas naturais, juntos. Sid tinha dito que não se importava com seus pais, e... Quando foi a última vez que eu tinha visto? Deus, eu não tinha visto por dias, talvez semanas antes da última vez que falei com Sid. Quando finalmente saí do quarto, peguei meu celular e comecei a discar o 190. No entanto, assim que eu coloquei no ouvido, um ruído ensurdecedor de interferência quase me fez arremessar o objeto para a sala. Corri para o telefone da cozinha. Guinchando estática. Tentei o telefone da sala só para ter certeza. Estática. Não foi até que eu ponha o telefone na base que eu ouvi música baixa, quase inaudível que eu não tinha notado antes. Parecia ser alguma melodia repetitiva, feliz e leve, algumas flautas, talvez trombetas. Segui a melodia animada para a porta que vai para a garagem. Pressionando meu ouvido na superfície suja da porta, eu vi que a música realmente vinha dali. Sid. Eu chamei, mal conseguindo formar o nome com os lábios frios, dormentes. Sid, você está aí? Você está bem? Eu tentei abrir a porta só para ver que estava de alguma forma bloqueada do outro lado. Estava, na verdade, já que um chute selvagem quase tirou a madeira apodrecida de suas dobradiças. Sid. Gritei quando a poeira baixou lentamente. Através da neblina, eu só podia ver a luz de uma tela de televisão. As cores vibrantes. Azul, verde, amarelo. Logo, eu pude ver um desenho animado tocando na tela. Em seguida, os fios de prata que vinha do próprio equipamento, até alguma massa escura conjunto.
Em seguida, a massa escura tomou forma quando os meus olhos se ajustaram à iluminação estranha. Era Sid, ou melhor, o seu corpo, não estava morto há tanto tempo como seus pais, sentado em uma velha cadeira de escritório. Os fios do aparelho de televisão levavam diretamente para o seu corpo, acabando por desaparecer em várias crostas de buracos em sua carne. Através de uma pequena abertura carcomida em suas costelas, eu pensei ter visto mais metal dentro. Eu andei para o lado de Sid, com a minha mão sobre a minha boca, com medo de vomitar. Seu rosto estava torcido em um hediondo sorriso largo, suas órbitas quase vazias parecia feliz, bordado por uma linha da sobrancelha satisfeita. Olá! Ouvi uma voz dissonante. A voz era otimista, estridente. Sou quase como Sid, mas diferente. Cartunesca, como de desenho animado. Me virei para a tela. A grama verde, o céu azul, as flores amarelas, e Sid. A perfeita caricatura dele. Ele caminhou ao longo do loop infinito no fundo tópico do desenho animado. Ele acenou para mim. Sid, eu sussurrei, oh Deus, Sid. Ele, a versão cartoonizada dele, voltou sua atenção para longe de mim e continuou a passear alegremente através daquele ciclo interminável do mesmo pano de fundo. Ele passou por um arbusto, depois passou de novo, e mais uma vez, o mesmo passarinho, cantando alegremente, voou através do céu em uma figura 8. Sid, eu balancei a cabeça, incapaz de compreender o cenário. Eu nunca deveria ter deixado você sair da realidade. Eu pensei sobre o que Sid tinha feito com sua mãe e seu pai. Eu pensei sobre como o banco viria em breve e como tudo isso viria à luz. Eu assisti Sid caminhar por cerca de 1 hora